Olá, o Justiça em Questão está começando e no programa de hoje vamos falar sobre a instalação de antenas de telefonia celular em prédios residenciais. De acordo com especialistas, essa é uma ameaça à saúde dos moradores. O JQ vai abordar a divisão do direito autoral nas obras musicais compostas em parceria. Teremos ainda uma entrevista sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e espaço para uma reflexão sobre a reincidência nas práticas criminosas. E, é claro, nossos quadros que apresentam as decisões de destaque no Estado e levam entretenimento e informação para você. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Você já deve ter visto por aí prédios residenciais com antenas de telefonia celular instaladas lá em cima. Fica fácil pensar na melhoria de sinal nos telefones, mas o que pouca gente sabe é o risco que essas antenas oferecem e que o morador pode se opor à instalação delas. Maria Luísa encontrou um apartamento do jeito que desejava. Parecia que a oportunidade tinha caído do céu, mas seria justamente de cima que viria o problema. A documentação estava toda correta, o imóvel estava regularizado, estava no nome do proprietário, tudo correto, a gente não entendia o motivo. Então fomos até o edifício procurar qual era o problema para saber se a gente compraria o imóvel ou não. Por fim, descobrimos, o porteiro nos contou que ia instalar uma antena de celular, mas ele contou como se fosse uma coisa boa. Olha, vai instalar uma antena aqui e vai reduzir o valor do condomínio, então é bom a senhora comprar o apartamento. A gente falou, obrigada. Maria Luísa desistiu da compra depois de pesquisar e descobrir os danos que a radiação das antenas pode provocar. A promessa geralmente é de lucro, baixando a cota de condomínio, o que o advogado aponta ser ilegal. A questão também, que a Receita Federal, ela tributa os proprietários de acordo com a fração ideal com relação à locação da antena. Então, se o prédio tem, por exemplo, 20 apartamentos, o aluguel é R$10.000, o fisco vai tributar no imposto de renda R$500 por apartamento, pelo proprietário. E se por acaso o condomínio abaixar a cota do condomínio, esse uso é irregular porque beneficia o inquilino e prejudica o locador. A instalação das antenas de telefonia pode desvalorizar o imóvel e ocultar problemas graves. A preocupação com o bem-estar está presente em estudos internacionais realizados na Alemanha e em Israel, mas foi a pesquisa realizada por uma brasileira que apontou que a radiação emitida pelas antenas pode ser danosa para a saúde dos moradores daquele prédio e também dos vizinhos. A colocação de antenas é um risco para a saúde humana. Antenas devem ser colocadas, no mínimo, a uma distância de 500 metros onde haja ocupação humana. Os limites de segurança adotados pela Anatel não são seguros, pois só consideram os efeitos térmicos. As diretrizes atuais são milhares de vezes maiores do que o nosso corpo suporta. O doutorado da engenheira foi publicado em uma revista internacional. Em uma entrevista, ela falou sobre o estudo e a descoberta das taxas de mortalidade envolvendo pessoas que vivem próximas das antenas na capital mineira. Não é achismo, é pesquisa onde a taxa de mortalidade por câncer em Belo Horizonte foi maior nas proximidades das comunidades que estavam com as antenas, próxima a essas antenas. Então nós fizemos a taxa de mortalidade dentro do raio de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, 500 até 1.000. E num raio de 500 metros, essa taxa foi maior. A taxa de 100 metros foi maior, depois foi decrescendo 200, 300, 400, 500. A partir de 500, a taxa já foi praticamente nula. O advogado alerta que, para evitar que a instalação aconteça, o morador precisa agir com rigor jurídico. Ele deve, no caso, procurar um advogado para notificar o condomínio e impedir a instalação de imediato. Então, quanto mais cedo ele agir, melhor. Então é interessante que ele acompanhe todo o processo para não ser surpreendido, porque de acordo com o artigo 1351 do Código Civil, a votação para a instalação de antena, no caso, vai modificar uma área comum. A modificação da destinação do imóvel exige votação unânime. Então ele tem direito de ser ouvido e não pode o síndico criar uma situação de impedir que a pessoa venha tomar conhecimento dessa deliberação.
Os ocupantes de imóveis vizinhos, sejam eles comerciais ou residenciais, também podem recorrer à justiça contra a instalação. Ações arbitrárias do síndico podem ser punidas de forma severa. Na prática, no artigo 134 do Código Civil, fala que o síndico representa o condomínio e compete seguir a lei e as deliberações da Assembleia. Se ele fez uma locação sem que haja aprovação correta na Assembleia, ele pode responder por excesso de mandato. A situação concreta que nós temos conhecimento, de síndico até recebeu uma remuneração obscura da empresa para fazer locação contra a vontade dos condôminos. Então, nesse caso, ele pode vir responder por perdas e danos, até por danos morais, dependendo. A Maria Luísa deixa o alerta. Não acredite na promessa da companhia telefônica, porque ela não te fala todos os contras, ela não te expõe à realidade da radiação, da exposição à radiação. Isso é muito sério. E na época que aconteceu comigo, não era esse 5G que vem agora. Na minha época eu acho que era o 3G, era o 3G ainda. Então não estava nem, porque agora o 5G, a radiação é muito superior. Agora você fica com as decisões da Justiça Mineira que foram destaque no estado. Um motorista que, depois de ter ingerido bebida alcoólica, atropelou várias pessoas na calçada, deverá pagar a um ajudante de pedreiro que o levou à justiça R$ 25 mil. Depois do acidente, a vítima ficou incapacitada para o serviço e ainda passou por uma cirurgia. Na primeira instância, o valor da indenização seria bem menor, mas ele recorreu da sentença. Os desembargadores da 15ª Câmara Civil do TJMG consideraram grave a conduta do condutor e aumentaram a quantia para evitar a reincidência. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Instituto de Beleza a indenizar uma noiva que no dia do seu casamento foi maquiada de forma inadequada. Inicialmente, a consumidora disse ter gostado do serviço, mas ao ver o álbum de fotos, a mulher se sentiu constrangida porque a pele dela ficou esbranquiçada e sua aparência artificial. Pelos danos morais, ela deverá receber R$ 3.500. A quantia, segundo a Justiça, tem caráter punitivo e pedagógico. O Banco Pan terá que indenizar uma cliente por ter feito descontos indevidos na aposentadoria dela. Os descontos mensais eram referentes a um empréstimo consignado que não foi contratado pela correntista. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de R$ 7 mil por danos morais. O Banco Pan ajuizou recurso alegando regularidade na contratação do empréstimo, mas a sentença foi mantida pela Justiça. Segundo o desembargador da 12ª Câmara Civil, a empresa não conseguiu comprovar que a correntista solicitou o serviço. Expressões jurídicas com nome complicado, difíceis até de imaginar o que significam, o Justiça em Questão esclarece para você no quadro ABC do Judiciário. Bis in idem vem do latim. A expressão afirma que não se pode julgar ou penalizar alguém duas vezes pela mesma ocorrência. Esse princípio se refere, por exemplo, à impossibilidade de uma instituição cobrar imposto de um contribuinte mais de uma vez sobre um mesmo fato. No direito penal e processual penal, significa que a condenação num caso específico impede que o delito seja reavaliado e punido novamente. Daqui a pouco você vai saber sobre os direitos autorais nas obras compostas por mais de um artista. É no próximo bloco, não saia daí. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As parcerias são comuns no cenário cultural. A Lei 9.610 do ano de 98 prevê o pagamento dos direitos autorais aos artistas. Mas e quando uma mesma música é feita a várias mãos? Saiba na reportagem de Silvana Monteiro como garantir os direitos na coautoria. Quando alguém compõe uma música tendo escrito a letra ou criado a melodia, por força de lei, ela é proprietária dos direitos autorais sobre a parte que compôs. Se a obra é feita a mais mãos, os autores devem dividir esses direitos.
O compositor Chico Amaral é um artista mineiro que está por trás de várias músicas de sucesso. Em mais de 4 décadas compondo, ele tem parcerias com Erasmo Carlos, Marina Machado, Milton Nascimento e Samuel Rosa, entre tantos outros. Ao longo dessa trajetória, o artista nunca enfrentou problemas com os direitos de uso das obras que criou em coautoria. Nunca tive problema com outros parceiros quanto à liberação de músicas, a gente sempre se entendeu, né? A gente conversa por telefone ou pessoalmente, justo que todas as partes envolvidas cheguem num acordo. E isso já aconteceu comigo, assim, de conversar, às vezes eu queria liberar ou o contrário, né? E o parceiro explica os seus motivos e a gente... Então, normalmente, assim, quando um não quer, a gente não libera. Mas nem sempre essas negociações transcorrem com tranquilidade, como acontece no caso do músico Chico Amaral. Algumas parcerias desafinam e os conflitos acabam virando processos na justiça. Esses casos, eles trazem muitas questões fáticas, intrincadas e complexas, e quase sempre eles desaguam no Poder Judiciário. E só aí, com produção de provas, é que o juiz poderá declarar a quem pertencem os direitos morais e patrimoniais decorrentes daquela composição musical. A lei estabelece que toda obra artística possui direitos morais que estão relacionados à personalidade do autor e ao seu ato criativo, e que não podem ser cedidos e nem transmitidos a outra pessoa. A legislação prevê ainda os direitos patrimoniais que estão relacionados à exploração econômica da música e que podem ser transmitidos e cedidos a outra pessoa. Aqui no Brasil, o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, administrado por 7 associações de música, é o responsável pela cobrança e pelo repasse dos valores obtidos com a execução pública de uma música em qualquer meio. O artista se filia a uma das associações e fica sujeito à tabela de preços para a exibição da obra no rádio, na TV, em plataformas digitais e em eventos públicos. Recentemente veio a público uma disputa envolvendo a dupla Ana Vitória e o cantor Tiago York, em torno da canção Tu é Trevo, feita em parceria com Ana Caetano. O que era para dar sorte acabou gerando uma intriga. A dupla, durante um show, reclamou que Tiago York havia proibido a regravação da obra. O artista, por sua vez, gravou um vídeo no qual afirmava estar sendo prejudicado pelo escritório que gerencia a carreira das cantoras. Casos assim são comuns no cenário musical. Esse especialista explica o que a lei prevê nessas situações. A lei estabelece uma regra, né? Ou seja, no caso das obras feitas em coautoria, a maioria decide. Ou seja, exemplo prático, uma obra musical onde cada compositor faça jus a 1/3 dos direitos. Enfim, se 2/3 resolvem optar por um determinado uso, ainda que o detentor da outra parte não concorde, enfim, essa obra pode ser autorizada e utilizada, explorada economicamente, restando ao compositor dissidente a faculdade de não se associar àquela utilização, ou mesmo reclamar uma remuneração distinta. Quando a parceria não é harmônica e o litígio é inevitável, a solução pode ser construída levando-se em conta as autorias parcial ou total da obra. Em alguns casos, há um autor para a letra e um autor para a melodia. Se a reprodução for só de uma ou de outra, só aquele que é autor respectivo é que precisa dar o consentimento. Mas se a reprodução for feita simultaneamente, ou seja, letra e música, aí sim o consentimento tem que ser conjunto.
Imagine a situação. Uma criança que sofre maus tratos é retirada da família de uma situação extrema de pobreza e levada a uma instituição onde ficará com outros meninos e meninas. Alguns tiveram a mesma experiência, outros estão por ali por serem órfãos. Agora pense em um adolescente de 13 anos que cometeu um crime e é julgado como um adulto. Estranho, né? Infelizmente, esse cenário era comum até 1990, quando a Lei 8.069 revogou o antigo Código de Menores, que estava em vigor desde o ano de 1979. Com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a população brasileira de 0 a 18 anos passou a ser vista como sujeito de direitos. Muita coisa mudou nessas 3 décadas. No entanto, ainda há desafios. Saiba mais na entrevista. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa neste mês de julho 30 anos e para falar um pouco mais sobre essa lei, que tem como objetivo a proteção e a promoção dos direitos da população infanto-juvenil, eu converso agora com o juiz José Honório de Rezende, titular da Vara Civil e da Infância e da Juventude aqui de Belo Horizonte. Doutor, na sua opinião, quais as maiores conquistas do ECA no país? Bom, o que a doutrina, de modo geral, consagra que a maior conquista do Estatuto foi transformar crianças e adolescentes em sujeitos de direito. O que isso significa na prática? No modelo anterior do Código de Menores, um regime autoritário, as crianças e adolescentes eram tratados como menores. Era uma condição de rejeitados sociais. E com a Constituição e com o Estatuto, eles ganharam visibilidade e ganharam, sobretudo, voz, ganharam lugar na sociedade. E nesses 30 anos, qual que seria, então, o principal avanço na legislação brasileira, ou da legislação? Na verdade, doutor? o principal avanço é a estrutura em que o Estatuto foi construído, em que consagra a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público na proteção integral de crianças e adolescentes e, sobretudo, na promoção dos direitos. Há uma responsabilidade de todos, diferentemente do modelo anterior, em que essa responsabilidade ficava circunscrita à família. Doutor, e algo ainda precisa ser melhorado na legislação? Sim, eu penso que o que precisa de fato ser melhorado para que o Estatuto seja de fato uma realidade, que os direitos que foram consagrados se tornem realidade, é a responsabilização dos gestores, a quem cabe a construção das políticas públicas em prol da realização dos direitos fixados no Estatuto. Aqui no quadro Seu Direito, suas dúvidas são respondidas por magistrados ou especialistas no assunto. O Washington Cardoso Dias quer saber se consegue solucionar o financiamento atrasado do Minha Casa Minha Vida. O juiz André Luiz Alves, da comarca de Itambacuri, tem a resposta. Olá! Nesse caso, a resposta é positiva, ou seja, a Caixa pode recusar um financiamento de um outro banco. A lei que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida é a Lei 11.977 do ano de 2009. Essa lei prevê hipóteses como a sua, de desemprego ou até mesmo redução da renda mensal. E dá a solução através do alongamento da dívida, pagando mais parcelas, só que em valor menor. Prevê também ficar até mesmo um tempo sem pagar essa dívida. Acontece que quando você é beneficiário desse programa, seu nome é inserido no cadastro de mutuário. E esse cadastro, denominado CadMut, ele prevê que você não pode mais adquirir um outro imóvel por esse mesmo programa. E enquanto não for regularizada a sua situação, nesse caso, você não consegue reaver este imóvel que você perdeu. Ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta. No próximo bloco, vamos falar sobre a reincidência na prática de crimes e esclarecer as dúvidas que vocês enviaram pra gente. Então, não saia daí. Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão. Chegou o momento de apresentar curiosidades sobre o universo jurídico. É hora do quadro Você Sabia? Olá, você que assiste o Justiça em Questão. Vamos falar um pouco sobre os direitos das pessoas presas.
De início, é importante registrar que os direitos das pessoas presas, eles se referem não apenas ao cidadão preso no curso do processo, antes de um julgamento definitivo, mas também ao sujeito definitivamente julgado e condenado. A ambos a lei assegura direitos fundamentais. Esses direitos basicamente decorrem da Lei de Execução Penal e das regras de Mandela estabelecidas pela ONU. Essas regras e esses direitos, eles partem de um pressuposto de que a pessoa que está presa está, por esta razão, submetida a um poder direto, a uma tutela direta do Estado. Isso faz com que o Estado tenha a obrigação de lhe assegurar todos os direitos que não tenham sido objeto de restrição judicial. Portanto, se a pessoa está presa, a liberdade foi restrita, mas todos os outros direitos têm que ser assegurados a essa pessoa por conta do Estado, que é quem mantém aquela pessoa em cárcere. Essa percepção inicial decorre do direito fundamental à integridade, que é assegurada a todo cidadão pela Constituição Federal, de modo que, por consequência do direito à integridade, qualquer forma de tortura é vedada, é proibida. Dentre os direitos, ao definir os direitos fundamentais, melhor colocando o tema, o que a legislação faz é estabelecer o direito à assistência material, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência educacional e social e assistência religiosa. Por conseguinte, todas essas facetas têm que ser atendidas pelo Estado. O Estado é obrigado a atender todas essas facetas do cidadão encarcerado, de modo que cabe ao Estado assegurar ao cidadão, por exemplo, alimentação e vestuário, tratamento médico, oportunidade de trabalho, períodos de descanso e de recreação. Todos esses direitos, a despeito da prisão, devem ser resguardados ao preso. Mais do que isso, é assegurada ao preso a prerrogativa também de manter as atividades que ele tinha fora do cárcere, desde que elas sejam compatíveis com a prisão. Sob enfoque do atendimento, da observância a uma assistência judiciária, a pessoa detida tem direito de se entrevistar com seu advogado, tem direito de fazer uma audiência com o diretor das unidades prisionais, ele tem o direito ainda de, por carta, reclamar o descumprimento de alguma liberdade sua que tenha sido violada no cárcere. Finalmente, sob aspecto de uma assistência social, os presos têm direito ainda à visitação. Esse conjunto de regras se presta a definir uma dignidade da pessoa humana submetida ao cárcere. Esses são, portanto, os direitos da pessoa presa. Aproveitando que estamos falando sobre direito criminal, a pauta agora é liberdade e reincidência no mundo do crime. Olha só. São muitos os questionamentos sobre liberdade provisória. Por exemplo, em que situações um apenado, considerado perigoso e com múltiplas reincidências, consegue responder em liberdade após cometer novo crime? Quem responde é o juiz Fabiano Garcia Veronês. Hoje é entendimento dominante de que a reincidência em si não é empecilho para que o indivíduo responda ao processo em liberdade. Para que isso ocorra, é necessário a presença de alguns dos requisitos para a prisão cautelar, como, por exemplo, risco de fuga ou que ele esteja intimidando testemunha ou desaparecendo com provas. Mais uma dúvida enviada para a nossa equipe. A pergunta da Valéria, de Betim, é sobre inventário. A especialista em Direito Civil e Processual Civil, Cláudia Santiago, socorre a espectadora. Olá, Valéria. Respondendo a sua pergunta, eu tenho para te dizer que o inventário vai ser fundamental para que ocorra a venda da casa deixada pelos seus pais. E, necessariamente, ele terá que ser judicial, considerando que não há uma concordância entre os herdeiros no que tange à destinação deste bem que foi deixado a vocês. O juiz vai determinar a venda deste imóvel e, com a apuração dos valores, será efetivada a partilha, destinando a cada um o quinhão que lhe compete. Com relação à Defensoria Pública, eu não vejo nenhum empecilho para que ela possa atuar
né, no interesse de vocês e ajuizar esse inventário, né? O direito à assistência jurídica integral e gratuita é garantido constitucionalmente e incumbe à Defensoria Pública exercer esse direito, né? Atuando aí na defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica, enfim. Neste caso, a minha orientação é que você procure a Defensoria Pública da sua cidade, verifique qual é o procedimento, né, para vocês conseguirem essa atuação da Defensoria, mas realmente eu não vejo qualquer problema, né, dentro do que você colocou aí na sua pergunta, com relação ao direito que vocês teriam de ter a Defensoria Pública atuando para vocês neste inventário. O Justiça em Questão de hoje fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 98462-1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.